Oi meus amigos, bem-vindos ao canal da Fana Lopes. Que este seja realmente um canal de bênçãos para a sua vida. Até porque o Evangelho de Cristo, ele não pode parar nem em mim, nem em você. Ele precisa transbordar, ele precisa fluir. A gente não pode ser reservatório de tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração. A gente precisa ser canal, a gente precisa deixar fluir. E é por isso que eu quero falar com você sobre o que eu tenho recebido do coração de Deus. Então me responde aí, como é que você fica diante de uma situação de caos? Quando você está enfrentando um problema muito difícil, mas muito difícil, a sua paz, ela vai para o espaço? Ela é a primeira que vai embora? Então, fica aqui comigo, que eu quero te dar umas dicas para você aprender a passar pelos seus dilemas, pelos seus desafios e continuar em paz. Meu Deus, será que isso é possível? Fica ligadinho aí, porque o tema hoje é: conta tudo para o seu pai. A gente pode até pensar que paz é ausência de conflitos. A gente pode até pensar que ter paz é não ter problema nenhum para resolver, não é? Mas para nós cristãos, paz não significa não ter problemas. Até porque o próprio Jesus Cristo nos disse que neste mundo a gente teria aflições. Está lá em João 16:33. Mas no meio de tanta aflição, será que é possível a gente ficar em paz? A Bíblia diz que mesmo no meio do caos, é possível sim a gente estar em paz. Tem uma historinha que representa bem tudo isso e eu quero contar para você. Diz que um certo rei queria comprar para o seu palácio um quadro que representasse a paz. Para isso ele reuniu os melhores pintores da região e lançou um concurso para escolher o melhor quadro. Então começaram a chegar no palácio quadros de todo tipo, retratando a paz por meio de lindas paisagens, com jardins, flores, com praias, passarinhos, arco-íris, enfim. Mas um quadro em especial chamou a atenção daquele rei. Um quadro que retratava uma forte tempestade com nuvens pesadas, redemoinhos e uma árvore caída, abrigando ali dentro do seu tronco um pássaro que dormia tranquilamente. Então o rei disse que esse quadro seria o vencedor. Aí todos ficaram muito surpresos e disseram assim: Majestade, esse quadro é o único que parece não retratar a paz. E o rei respondeu com toda a convicção: olhem atentamente para o pássaro que está dentro dessa árvore. Ele dorme tranquilamente dentro desse tronco, apesar da tempestade lá fora. Tem muita gente esperando os seus problemas se resolverem para elas ficarem em paz. Então elas dizem assim: eu só vou ficar em paz quando eu passar nesse concurso. Eu só vou ter paz de verdade quando eu pagar todas as minhas dívidas. Eu só vou sossegar e ficar em paz quando eu me casar, quando eu comprar a minha casa, quando os meus filhos crescerem. Eu só vou ter paz quando eu for curado dessa enfermidade. E aqui eu deixo uma dica para você. Eu preciso aprender rápido a viver em paz, mesmo quando as coisas não são como eu gostaria que elas fossem. Mesmo trabalhando nessa empresa, mesmo com esse chefe, mesmo solteira, mesmo com esse financiamento para eu pagar, mesmo na pandemia. Então o segredo é: não espere as coisas ficarem do jeito que você quer que elas fiquem, para você viver do jeito que Deus quer que você viva. Deus planejou uma vida abundante para mim e para você. E nessa vida abundante não tem lugar para falta de paz. O fato é que ninguém gosta de problemas, né? Mas eles são inevitáveis. Todo mundo passa por problemas nessa vida. O que vai fazer a diferença, então, é como a gente se comporta, é como a gente reage diante desses problemas. Quando eu estou passando por um problema muito difícil, eu tenho duas opções: aprender com esse problema ou deixar que ele roube a minha paz. Como é que você tem enfrentado os seus problemas? A preocupação e a ansiedade têm roubado a sua paz? A gente precisa entender que a ansiedade
ela não vai trazer respostas para os nossos problemas. Muito pelo contrário, ela vai tirar de nós toda a clareza e toda a capacidade de encontrar a solução para os nossos problemas. E é por isso que Paulo diz para a gente assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Nesse texto que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo está ensinando para a gente uma receita infalível para tirar a ansiedade do nosso coração. Ele está dizendo assim: entrega a Deus. Está difícil de resolver? Fale com o seu pai. Você não tem as respostas para esse problema? Peça para o seu pai. Você já viu quando uma criança está brigando com a outra? Ela diz assim: eu vou contar tudo para o meu pai. Ela diz isso porque ela confia no pai dela e ela sabe que ele vai entrar em cena e vai resolver tudo para ela. A Bíblia diz que a gente precisa ser como uma criança. A gente tem que fazer assim também. Você sofreu alguma injustiça? Enganaram você? O seu casamento está desmoronando? O seu filho está rebelde demais? Então, conta tudo para o seu pai. Talvez você esteja aí agora com um problema que está tirando a sua paz, que está tirando o seu sono e a sua alegria. Talvez você não saiba mais o que fazer. Você já falou com um, já falou com outro, você já pediu ajuda para um, já pediu ajuda para o outro, mas talvez você ainda não tenha ido ao lugar certo. Talvez você não tenha procurado a pessoa certa. Talvez você não tenha ainda procurado o seu pai. Nesse texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo está garantindo para a gente que se a gente fizer isso, se a gente procurar pelo nosso pai e contar tudo para ele e entregar tudo para ele, a gente vai poder descansar, porque nele a gente pode confiar. E quando Paulo diz assim, em tudo, é em tudo mesmo. É nos grandes problemas e nos pequenos também, porque nada é grande demais para o poder de Deus. E não tem nada que seja pequeno demais para não merecer o cuidado e a atenção do nosso Pai. Mas muitas vezes a gente age como órfãos, como se a gente não tivesse um pai para nos socorrer. Então, diante de um problema, a gente fala com todo mundo, menos com Deus. E aí, quando a gente vê que não deu certo, a gente diz assim, agora só me resta orar. Eu já disse algumas vezes aqui no canal que a oração ela tem que ser a nossa primeira arma de guerra. Aliás, não deixe para orar só quando a casa cai, só quando a casa já caiu. A gente precisa orar em todo o tempo, para que a gente possa suportar e superar todos os nossos desafios, que não são poucos. Então, conta tudo para o seu pai. Leve para ele tudo aquilo que está afligindo o seu coração, tudo que está tirando a sua paz, o seu sono, tudo aquilo que está tirando a sua saúde emocional. Conta tudo para o seu pai, por meio das suas orações. A oração e a adoração, elas quebram correntes, elas destroem cadeados, abrem cadeias. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Enquanto eles oravam e adoravam a Deus, aquela prisão foi abalada. As portas se abriram e eles ficaram livres. Com certeza, eles contaram tudo para o Pai. A oração oferece para a gente um abrigo, um refúgio, um lugar onde a gente pode ficar a sós com o nosso Pai para contar tudo para Ele. É um lugar onde a nossa esperança é renovada, é um lugar onde a gente recebe as melhores soluções, as melhores estratégias e a melhor direção. Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele está ensinando que a gente precisa levar tudo para Deus, mas com ações de graças, ou seja, com corações gratos. Porque quando a gente entrega tudo no altar de Deus, Ele faz o nosso coração descansar. Ele faz o nosso coração ficar em paz. Então a gente precisa confiar e descansar em Deus, antes mesmo da gente ver o nosso problema solucionado, o nosso problema resolvido.
A gratidão é uma das chaves que abre o coração de Deus. Quando você é grato, antes mesmo de receber o favor de Deus, você está expressando a sua confiança nele. Porque você crê que tudo que ele vai fazer, tudo que ele fizer, vai ser o melhor para você. Vai ser para o seu bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está em Romanos 8, 28. Quando eu conto tudo para o meu Pai, eu preciso fazer isso com ações de graças. E agradecer antes de receber, fala de um ato de fé. Fala de confiança na resposta, seja ela qual for. Seja um sim, seja um não, ou até um espere um pouquinho mais. No texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, Paulo nos garante que quando a gente faz isso, quando a gente conta tudo para o nosso Pai, já agradecidos pela resposta que Ele vai nos dar, já confiantes no seu socorro, então Ele enche o nosso coração de paz, como eu falei. Mas não é uma paz comum, não é uma paz como outra qualquer, não é uma paz que dependa das circunstâncias, não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que excede todo o entendimento humano. A paz que o meu Pai me oferece, ela me capacita para enfrentar os problemas sem perder o ânimo, sem perder a vontade de viver. Ela não está ligada ao que é externo, mas ela está ligada ao que é eterno. Ela não está condicionada à minha promoção no trabalho, ela não está condicionada ao meu carro novo, ela não está condicionada à perfeição dos meus relacionamentos, ela não está condicionada às circunstâncias. A paz de que Paulo está falando aqui é aquela que surpreende, porque ela não cabe na lógica humana. Então, você está enfrentando uma situação dificílima, mas você permanece estável, você permanece sereno. Essa é a paz que vai além do nosso entendimento humano, ilimitado. Essa é a paz que vem de Deus. E aqui eu preciso compartilhar com você a experiência de uma grande amiga, a minha querida irmã Carmélia, que não está mais conosco. Essa querida, ela enfrentou um câncer muito agressivo, mas ela nunca perdeu a alegria, ela nunca perdeu a paz, mesmo diante de uma enfermidade tão terrível. Eu nunca vi a Carmélia murmurar ou se revoltar contra Deus por causa daquela doença, por causa daquela situação. Ela continuou servindo a Deus com alegria, enquanto ela teve forças. E sempre que a gente se encontrava com ela, a gente perguntava: e aí, irmã, como é que você tá? E ela sempre respondia: vai tudo bem. Essa é a paz que excede o entendimento humano. Essa é a paz que não tem uma explicação racional, porque ela procede de Deus. E por isso, ela não está condicionada às circunstâncias. Então, não espere as coisas ficarem do jeito que você quer que elas fiquem. Não espere a situação ficar favorável para você sorrir, para você se alegrar, para você perdoar, para você cantar, para você adorar. Tem pessoas agora que precisam do seu sorriso. Tem pessoas hoje precisando do seu alento, do seu conselho, das suas palavras, do seu colo. A minha querida irmã Carmélia, ela se foi. Mas ela deixou um lindo exemplo de como viver essa paz que excede todo o entendimento humano. Então, a situação está difícil? Conta tudo para o seu Pai e vai ficar tudo bem. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe aí o seu joinha, deixe o seu comentário e se inscreva no canal para que a gente esteja aqui juntinhos de novo na próxima semana, vivendo a palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.